vai aprender isso, vai praticar aquele esporte, vai seguir aquela profissão, vai para aquela faculdade. Os pais fazem planos para seus filhos. Aí coisas o filho maiores vai desenhadas crescendo e vai tomando pelas totalmente mãos diferente de daquilo que o pai e a mãe Deus. queriam. Aí começa a frustração, aí começam as Entende brigas. os Aí os momentos pais, que você quando passou, veem que o filho está enquanto fugindo da muitos rota te julgaram, pré-planejada Deus por te eles, ajudou, mas começam a se cada irritar com o marca em filho, ti começam a brigar com o deixada filho. te E aí, ensinou. Quando você você está lidando pensou, com acabou a outro setor, história, tem a sua não tem cabeça, que jeito tem os seus desejos, mais. tem a sua liberdade. Ele E quando pegou você em vai tua encaixar mão uma e pessoa, disse que não privá-la do deixa seu o filho direito, só pra escolha, trás. os seus planos, E nos 100% seus dias possível. mais difíceis, Então, Ele os pais sempre ficam lhe frustrados, os mostrou que filhos também esteve ficam ali. frustrados, os seus pais. E As hoje pessoas você planejam é o assim, resultado até tal idade dos dias eu vou nublados. fazer minha Olha faculdade, você. até tal idade eu vou me casar, eu já vou ter tantos filhos, vou ter uma casa assim, vou ter um cachorrinho assim. Elas planejam o seu futuro e aí o tempo vai passando e as datas que elas planejaram porque vai na vão emoção. passando também Quando a pessoa e elas vão olhando que aquilo que elas sonharam não se materializou. porque todos Então elas começam a ficar somos preocupadas, inteligentes, ansiosas, todos. começam a Deus ficar escolheu você, tristes, minha revoltadas amiga, e às vezes meu amigo. desanimam da vida. É que Então, muitas você pessoas não hoje quer estão isso. depressivas, Quando a estão pessoa não tomando crê remédio para que ansiedade, Deus a escolheu, caíram ela, nos vícios, ela vai buscar as simplesmente forças da desistiram própria de carne viver, para se tentar tornaram pessoas vencer e não vence. amargas. Por quê? Porque Ela os vai seus ficar planos querendo fazer coisas não se realizam. erradas para alcançar um lugar ao sol. Então elas não entendem a diferença entre plano Elas e foco. apenas têm que crer em Planos si mesmo. são coisas maleáveis. E Eu lembro sobretudo, de uma frase muito curiosa Deus de um dos escolheu. maiores lutadores de Deus boxe escolheu. de todos os tempos. Por que Você eu já sei que deve ter Deus me ouvido escolheu? falar Sabe dele, por quê? Mike Tyson. Porque eu Ele disse uma sou frase fraco, muito interessante. sou débil, Ele disse assim, mas graças a Deus. é, Graças a Todo Deus, porque mundo quando tem um Deus plano. escolhe a gente, até escolhe os levar uma no excluídos, queixo. escolhe os descartados. Você não tem valor para ninguém legal. na sua casa, para o mundo, para a Ele sociedade. se referia Você tem valor a para quando ele, os adversários, né, quando ele mesmo E entrava no queria. ringue e tinha estudado Fala o pra adversário você, e o seu plano de quarta-feira, luta. Eu vou nós lutar vamos assim, ter eu vou focar todas as igrejas universal do Reino no de ringue, eu Deus. vou focar no queixo, À eu vou focar... noite, Os planos existem escolhidos. antes de entrar no ringue. Quando leva uma no à queixo, noite os cai dos por água abaixo. escolhidos. É. E assim Venha é a vida. participar. Você entra na Você vai vida saber muito cheio mais. de planos. E Aí não você só leva uma no saber, queixo, você os vai planos receber o desaparecem. Espírito E você fala, e do agora? O Altíssimo, que eu porque faço? Agora é os só tentar ficar de escolhidos pé, meu cara. é que recebem o Espírito Agora você tem que Santo. tentar ficar de pé e não Não levar os outra, senão descartados. você vai ser nocauteado. Os escolhidos Assim é a recebem o vida, a Espírito vida nos Santo, são nocauteia, a selados. vida Deus chama nos muito, prepara mas apenas os surpresas, às escolhidos vezes, que a gente não são espera. selados, porque somente os Então, escolhidos o importante é você ter o quê? Você ter o foco. Mais importante do que planos é você ter foco. Porque o foco não pode mudar. Qual é o foco, por exemplo? Você, que é uma pessoa que crê em Deus, você tem uma alma, você tem o conhecimento da salvação, da eternidade, qual tem que ser o seu foco? Seu foco não tem que ser comprar um carro novo. Seu foco não tem que ser, eu quero casar com aquela pessoa e se não for aquela, não serve mais ninguém. Não, o seu foco tem que ser o céu, acima de tudo. O seu foco tem que ser o céu. Então, Paulo falou um texto muito conhecido também, mas que muitas pessoas não entendem o que ele explicou ali nestas palavras. Eu vou ler aqui um trechinho que você com certeza já ouviu. Ele disse assim, olha só a palavra dele. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Então, ele reconhece as imperfeições. Ele reconhece que ainda não tinha alcançado o que ele queria. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam
e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, foco, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele falava do seu alvo como a salvação, alcançar o céu. Prossigo para o alvo. Os planos, se você acompanhar a história de Paulo, se você for ver a vida de Paulo nas Escrituras, você vai ver que Paulo muitas vezes fez planos que não foram concretizados. Ele expressou isso nas suas cartas. Ele planejava às vezes, desejava fazer certas coisas que nunca se concretizaram, mas ele não errou o alvo. Ele não concretizou alguns planos da vida dele, mas ele acertou o alvo, ele manteve o foco. E o mais importante, fez a vontade de Deus, se manteve dentro do plano de Deus. Os planos dele podem não ter acontecido, sido realizados do jeito que ele queria, mas ele se manteve dentro do plano de Deus, que esse é o mais importante do que os nossos. E por que ele se manteve dentro do plano de Deus? Porque ele manteve o foco. Prossigo para o alvo. Quer dizer, no caminho ele teve percalços, no caminho ele teve inimigos, ele teve distrações, ele teve muitas coisas tentando desviá-lo, mas ele não tirou os olhos do foco. Então você tem que ter um alvo na sua vida, um foco. E o principal deles tem que ser a sua salvação, tem que ser a vida eterna com Deus. Porque se você estiver com o foco em Deus, então o que você vai fazer hoje vai ser afetado, influenciado por este alvo. Se eu tenho os olhos em um alvo, os meus movimentos agora têm que me levar para mais próximo desse alvo e não para mais longe. Entende a importância de você ter um alvo, de você ter um foco na sua vida? Planos mudam, planos se frustram, planos muitas vezes nos atrapalham. Essa é a realidade, porque nós ficamos engessados por causa dos planos. Mas o alvo, você ter o alvo, você ter um foco digno, correto, isso, meu amigo e minha amiga, você não pode abrir mão. E isso vai fazer com que você, mesmo caindo, tropeçando, se levante de novo para você manter o seu pé no caminho que vai te levar até o seu alvo. Então não importa quantas vezes o plano fracassa, não importa quantas vezes você tem dificuldade, se você tem os olhos no alvo, você vai se levantar e vai continuar caminhando em direção àquilo que você quer. Então, eu estou falando que ninguém deve planejar? Não, não estou falando que você não deve planejar. Eu estou falando o seguinte: não esteja casado com seus planos. Divórcio dos planos é permitido. Mudança de planos é permitido. Tá? Não fique casado com seus planos. Tenha planos. Mas se você levar uma no queixo, então lembra do alvo. Lembra do foco. O plano foi para água abaixo. Agora, meu caro, é ficar de pé. Tá bom? Não se esqueça disso. Prossigo para o alvo. Não deixe nada tirar os seus olhos do alvo. Planos podem ser perdidos e descartados, mas o alvo maior jamais.